Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão Série A. Faltam 3 rodadas para acabar o campeonato. E tem 3 vagas na Libertadores de 2023. Quem vai ficar com essas vagas? Nesse momento, quem está com essas vagas é Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e São Paulo. Mas tem, nas minhas contas, mais 3 times brigando por essas vagas. Então, nada em aberto. Quer dizer, tudo em aberto melhor, tudo em aberto. Não tem nenhuma garantia. O mais próximo de conseguir essa vaga é o Atlético Paranaense, o atual vice-campeão da Libertadores, que tem a maior probabilidade de estar na próxima Libertadores. Mas também ainda não é garantido. Então a gente vai falar sobre isso. Os times que, na minha opinião, têm chances de estar na próxima Libertadores. Vagas de grupo. Tem uma vaga para as vagas de grupo. E tem 2 vagas para pré-Libertadores. Por quê? Palmeiras, Flamengo, Inter, Fluminense e Corinthians, esses 5 já estão na fase de grupos da Libertadores. Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo pelo Brasileiro, pela Libertadores, pela Copa do Brasil. Flamengo acabou tendo, pelas conquistas, essas 3 vagas. Consequentemente, aumentou mais 2, né? O Flamengo não vai ficar com as 3 vagas, vai fazer o quê? Vai botar o reserva e o sub-20? Não, né? Então, não estou zoando, mas é só para lembrar. Então, a vaga do Flamengo, que eu acho, se eu não estiver enganado, a vaga que o Flamengo ocupa é a vaga por ser campeão da Libertadores, aí a vaga da Copa do Brasil e ali pela classificação do Campeonato Brasileiro é que ficam para o Campeonato Brasileiro. Que poderia, de repente, alguém achar, pô, mas aí o vice-campeão da Copa do Brasil ficaria com essa vaga. Não. Vaga é pelo Campeonato Brasileiro. Internacional pelo Campeonato Brasileiro, Corinthians pelo Campeonato Brasileiro e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Então é sobre isso que a gente vai falar. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, mas principalmente, os torcedores de Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, São Paulo, América Mineiro, Fortaleza e Botafogo. São esses 6 que, na minha opinião, ainda têm chances de chegar à Liberta de 2023. Então eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, 022 9922 541512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é de coração com cifrão, que está do lado do compartilhar. Beleza? Então vamos lá, galera. Na minha opinião, os 6, como eu falei, de baixo para cima. Botafogo, Fortaleza, América Mineiro, São Paulo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Ô Magalhães, mas o Santos ali só está a 1 ponto do Botafogo, mas eu não vejo o Santos com possibilidade nem de pré-Libertadores. Minha opinião, até por uma questão que faltam 9 pontos. Então, a diferença ali do Santos para o São Paulo é de 5 pontos. É um pontinho só. Tá, mas ali um pontinho só, você tem que ter 2 vitórias, o outro perder, e o do Botafogo tem ali, no caso de um empate e uma vitória, os times que estão em cima podem perder realmente esses pontos. Então, eu acho mais complicado para o Santos, por isso eu não coloquei o Santos, coloquei do Botafogo para cima. Apesar de também achar a situação do Botafogo muito complicada, muito pouco provável. Mas
matematicamente, até o Santos matematicamente tem chance. Mas eu acho que, futebolisticamente, para mim o Santos não dá. Apesar que eu também acho que também no futebol, pelos adversários, acho que o Botafogo também não dá. Mas estou fazendo ali uma forcinha para colocar um time a mais. Bom, então vamos começar lá do Botafogo para baixo, do Botafogo para cima. O Botafogo tem 47 pontos. Isso é análise minha, tá? O Botafogo dá para chegar a 56 pontos. Para mim, o Botafogo não briga por vaga de grupos. A briga do Botafogo é por uma pré-Libertadores. De grupos, não. Pré-Libertadores. Então, a briga pela pré-Libertadores, na minha opinião, é contra Fortaleza, América Mineiro, São Paulo e Atlético Mineiro. Então eu tiro o Atlético Paranaense dessa briga. Então, para mim, o Botafogo não briga contra o Atlético Paranaense. Briga contra Atlético Mineiro, São Paulo, América Mineiro e Fortaleza. O Botafogo, os próximos 3 jogos, é contra o Atlético Mineiro, esse confronto direto, que aí se ganhar, ele diminui para o próprio Atlético Mineiro. Depois ele pega o Santos, que está abaixo dele, e joga contra o Atlético Paranaense, que está acima, na qual ele não briga. A tabela do Botafogo é bem complicada. O Botafogo joga uma em casa. Na verdade, o Botafogo acaba jogando melhor fora de casa do que em casa. Mas ele pega 2 adversários bem complicados. Apesar de eu achar, talvez aqui para minhas contas, que esse último jogo contra o Atlético Paranaense já vai ter garantido a sua vaga. Tá? Mas é uma tabela difícil. É uma tabela difícil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. O Botafogo aí para se classificar nesses 3 jogos, eu acho que de cara ele já tem que ganhar do Atlético Mineiro. Porque se ele perder o Atlético Mineiro, acabou. Se ele perder o próximo jogo, ele vai continuar com 47. Teremos aí o Atlético Mineiro abrindo, né? Vai lá para 55 pontos. Então, uma vaga já vai para o espaço. Porque se ele perder, vai ficar faltando 6 pontos. Ele vai chegar a 43, a 53. Então, ele não pega mais o Atlético Paranaense, não pega mais o Atlético Mineiro, que ganhou dele. E vai ficar faltando o São Paulo. Se o São Paulo ganhar o seu jogo, o Botafogo está fora. Então, na minha opinião, o Botafogo ter qualquer tipo de chance, ele tem que ganhar do Atlético Mineiro. De cara. De cara. Tem que ganhar do Atlético Mineiro. Se empatar ou perder, acabou. Se empatar ou perder, acabou qualquer tipo de chance do Botafogo. Então, tem que ganhar. O Botafogo não tem outro. Tem que ir lá contra o Galo e ganhar. Se perder, tá fora. Porque, mas aí eu vou ficar se o São Paulo perder, eu fico ali deixa eu ver aqui. Fico a 4 pontos do São Paulo. Mas, na boa, não acho que nos 2 jogos o São Paulo perca os 2. Os próximos jogos do São Paulo, o São Paulo tem o Fluminense fora de casa, o Internacional em casa e o Goiás fora. Também uma tabela muito difícil do São Paulo. Muito difícil, muito complicada. Mas, sinceramente, não acho que, mesmo o São Paulo perdendo, que o Botafogo tem a chance, porque tem à sua frente Fortaleza e América Mineiro ainda. Vai ter que torcer. Se o Botafogo perder, vai ter que torcer para o Fortaleza também perder, para o América Mineiro perder, para o São Paulo perder. Pô, cara, acho um pouco provável, minha opinião. Não é impossível, mas acho muito difícil o Botafogo conseguir essa vaga se perder para o Atlético Mineiro. Se ganhar do Atlético Mineiro, não. Continua na briga. Agora, se perder... Então, faltando as 3 próximas rodadas, o ponto fundamental do Botafogo é ganhar do Atlético Mineiro lá. Ganhou, continua respirando e com probabilidade de pré-Libertadores.
Se perdeu, na minha opinião, acabou qualquer tipo de chance. Aí vamos lá, o Fortaleza. Fortaleza está com 48 pontos. Ele está a 6 pontos do Atlético Paranaense. Faltando 9 jogos. Também acho que o Fortaleza não briga, apesar de matematicamente dar, mas para mim o Fortaleza não briga pela fase de grupos. Fortaleza briga por pré-Libertadores. Ou seja, também não é contra o Atlético Paranaense. Fortaleza briga com o Atlético Mineiro, São Paulo, América Mineiro e o Botafogo que está atrás dele. Ele está a 4 pontos do Atlético Mineiro. 4 pontos do Atlético Mineiro. Os 3 próximos jogos do Fortaleza são Atlético Goianiense, Bragantino e Santos. É uma tabela menos complicada que a do Botafogo. Essa tabela dá para o Fortaleza fazer 9 pontos. Ah, tomou um sacode do Palmeiras. A gente está falando do campeão. A torcida falou, uma vergonha, vergonha. Beleza. Mas contra o Atlético Goianiense, que está brigando contra o rebaixamento. O Bragantino, que não está brigando pela Libertadores, quer ficar ali a Sul-Americana. E o Santos, que é um time bem parelho, dá para o Fortaleza fazer 9 pontos. Se o Fortaleza fizer 9 pontos, dificilmente não vai entrar a pré-Libertadores. Dificilmente. Porque os jogos dos outros adversários são mais complicados que o do Fortaleza. Então, se o Fortaleza fizer os 9 pontos, ele se classifica para a pré-Libertadores. Porque ele vai chegar a 57 pontos. Dificilmente não vai estar. Então, cara, primeiro ponto é o Fortaleza ganhar o próximo jogo, que é do Atlético Goianiense. Ganhou, vai a 51. Aí dá uma secada ali, né? São Paulo, América Mineiro, Atlético Mineiro. Bom, o Atlético Mineiro, se ganhar, vai a 55. O Fortaleza, se ganhar, vai a 51. Então, para ter mais uma vaga, o bom seria que o Botafogo ganhasse, né? Que o Botafogo ganhasse do Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro ganhar e o Fortaleza ganhar, para mim fica mais difícil do Fortaleza pegar o Atlético Mineiro. Aí vai sobrar apenas uma vaga, que nesse momento é a do São Paulo. Mas vejo pela tabela o Fortaleza com muito mais chances de conseguir essa vaga. Porque dá para o Fortaleza ganhar os 3 últimos jogos. São jogos que dá para ele ganhar. Estão mais ou menos ali no mesmo nível. E fazendo os 9 pontos, o Fortaleza chega. Fazendo 6, ele vai chegar lá a 54 pontos. Acho mais complicado. Se ele fizer 6 pontos, vai ali 51, 54. Para mim, o Fortaleza, para conseguir a vaga de pré-Libertadores, tem que ganhar as 3. Ganhando as 3, acho muito difícil o Fortaleza não conseguir. Aí o Botafogo. Botafogo é a mesma coisa, se ganhar as 3, só que eu não vejo probabilidade do Botafogo, não acredito que o Botafogo ganhe as 3. Não acredito que o Botafogo ganhe as 3, então por isso eu não acredito muito no Botafogo. No Fortaleza, dá Fortaleza ganhar as 3. Os adversários são menos complicados, são mais parelhos com Fortaleza, então qualquer resultado é viável. E dá Fortaleza ganhar as 3 partidas, na minha opinião. Independente da maneira que ele vai jogar, jogando atrás, jogando na frente, mas para mim dá Fortaleza ainda pegar uma vaguinha na Libertadores, na pré-Libertadores. Mas tem que ganhar as 3. Se não ganhar as 3, não tem. Aí vamos para o América Mineiro. O América Mineiro está com 49 pontos. Está a 6 pontos do Atlético Paranaense. Está ali a 3 pontos do Atlético Mineiro e a 2 pontos do São Paulo. O América Mineiro briga contra o Atlético Paranaense pela vaga direto? Também não. Para mim, eu não vejo o América Mineiro brigando pela fase de grupos.
Então, para mim, o Atlético Paranaense também está fora dessa briga do América Mineiro. O América Mineiro também briga com Atlético Mineiro, São Paulo, Fortaleza e Botafogo. Para mim, o Atlético Paranaense está fora dessa briga. Então, para mim, o América Mineiro não consegue chegar no Atlético Paranaense. Beleza? Então, vamos lá. O América Mineiro, nesta rodada, ele pode entrar na pré-Libertadores. Se o São Paulo perder e o América Mineiro ganhar, ele troca de lugar com o São Paulo. Então está muito mais viável para o América Mineiro. O América Mineiro tem mais 3 jogos. Ele pega o Bragantino, fora de casa, o Palmeiras, fora de casa, e o Atlético Goianiense em casa. A tabela não é das mais fáceis. Mas o Bragantino é um time que o América Mineiro tem condições de ganhar. O Palmeiras lá, em ritmo de festa, já de férias, também é difícil, mas de repente, por causa já das férias, não tem mais objetivo nenhum. O Palmeiras quer chegar na segunda melhor campanha do Campeonato Brasileiro. Então, talvez o Palmeiras vá lá com o time reserva, de repente dá para fazer um pontinho e depois define contra o Atlético Goianiense. Então, para mim, eu tiro o Palmeiras, mas dá para o América Mineiro fazer 6 pontos. Ganhar do Bragantino e ganhar do Atlético Goianiense. Eu tiro. Então, o América Mineiro fazendo 6 pontos, ele vai chegar a 55 pontos. Com esses 55 pontos, na minha opinião, ele toma a vaga do São Paulo. Então, na minha conta do América Mineiro, o América Mineiro, para chegar na pré-Libertadores, se ele ganhar 2 das 3 que faltam, ele chega na pré-Libertadores. Por que eu digo isso? Porque eu acho que o São Paulo não vai ganhar as 3. Eu vou falar do São Paulo já acima. Acho que o São Paulo tem condições de ganhar uma e de repente empatar uma outra. A tabela do São Paulo é complicada. A tabela do São Paulo é bem mais complicada que a do América Mineiro. Então, não é que não dê para o São Paulo ganhar, mas é bem mais difícil. Acho a tabela do América Mineiro mais viável, igual a do Fortaleza. A do Fortaleza dá para ele ganhar as 3. O América Mineiro, para mim, dá para ganhar 2. Dá para ganhar 2. E se empatar com o Palmeiras, dificilmente o América Mineiro não vai estar. Mesmo naquela briga ali com o Fortaleza. Então, o Fortaleza tem boas chances de ganhar as 3. O América Mineiro tem grandes chances de ganhar 2. Tá? Se ganhar 2 ali, ele consegue. Mas eu vou falar, mas tu tá fazendo o cálculo, a diferença de um ponto para outro. Eu estou olhando em relação aos adversários, e os adversários que estão à frente também. Então, acho a do Botafogo muito difícil de conseguir. A do Fortaleza é difícil, mas dá para ele ganhar as 3. Se ganhar as 3, acho que foi muito pouco provável o Fortaleza não entrar. E o América Mineiro, se ganhar 2, chegando a 55 pontos, acho que ele tem grande probabilidade de talvez pegar a vaga do São Paulo. Mas é lógico, o América Mineiro tem que torcer para o Fortaleza também não ganhar as 3, ganhar 2. E uma ele perder. O América Mineiro, para mim, é o que está mais próximo de tirar uma das vagas ou de Atlético Mineiro ou de São Paulo. Ou de Atlético Mineiro de São Paulo. Então, o América Mineiro, acho que dá para ele contar, sim, com São Paulo derrapando. O São Paulo vai jogar nessa rodada contra o Fluminense, aqui no Rio. Então, se o América Mineiro vence, nessa rodada, ele pode entrar na zona de classificação. Então, botou uma pressão monstruosa no São Paulo, que tem mais jogos difíceis, ainda vai pegar o Internacional. Então, cara, a probabilidade do América Mineiro estar na próxima Libertadores não é pequena. É uma probabilidade bem sustentável. Coloca ali a probabilidade do Botafogo 10%, a do Fortaleza 30%, mais ou menos. Sim, não sou matemático. Coloca a probabilidade do América Mineiro ali de uns 50%.
E vou para São Paulo. São Paulo tem 51 pontos. O São Paulo briga pela vaga de pré-Libertadores e o São Paulo também briga pela vaga direta no grupo. Então, quanto ao Atlético Paranaense, para mim, na vaga de grupos, só São Paulo e Atlético Mineiro que vão brigar com o Atlético Paranaense. O São Paulo está a 3 pontos do Atlético Paranaense. É uma vitória. O Atlético Paranaense perde, São Paulo ganha, iguala ali o número de pontos. Não vai passar por causa do número de vitórias. A situação do São Paulo, apesar de estar na frente do América Mineiro, quando o São Paulo só tem 12 vitórias, o América Mineiro tem 14. Então, por isso que eu digo, o América Mineiro tem ali 50%, 60% de chance de conseguir ele fazendo a parte dele. Ele ganhando já a próxima partida, essa porcentagem pode aumentar. E o São Paulo? O São Paulo tem uma tabela complicada. Ele pega o Fluminense e pega o Internacional de cara. Se o São Paulo não ganhar esses 2 jogos, esquece, ele não vai conseguir a vaga, mesmo que ganhe do Goiás. Então o São Paulo, na minha opinião, está mais ou menos igual o Botafogo. Tem que ganhar na próxima partida. Quer dizer, todo mundo tem, mas a necessidade do São Paulo é muito grande, porque o próximo jogo é muito complicado, mesmo sendo em casa. O Internacional ainda tem seu objetivo de ficar na segunda colocação. Ele quer ficar pelo Cascalho, porque tem uma diferença boa do segundo colocado para o terceiro. Então, cara, os jogos do São Paulo são complicados. O Goiás vai querer ali chegar numa Sul-Americana, é bem interessante pro Goiás. Então, cara, a tabela do São Paulo é complicada, a tabela do São Paulo é mais complicada do que do América Mineiro. Eu, particularmente, também coloco o São Paulo no mesmo pé de igualdade do América Mineiro. América Mineiro, para mim, São Paulo tem ali 50%. Eu acho que só depende deles. Acho eu que o América Mineiro dá para fazer 6 pontos. Eu, sinceramente, não consigo ver o São Paulo fazer esses 6 pontos. Para mim, o São Paulo consegue fazer 4 pontos. Nos meus cálculos, para mim, o São Paulo consegue fazer 4 pontos. Para mim, o São Paulo, nesses jogos, com Internacional e o Fluminense, na minha opinião, acho que dá para ele fazer. Acho que ele consegue fazer 1 ponto. Acho que ele consegue empatar com dos dois, na minha opinião. E consegue ganhar do Goiás. Então, para mim, ele consegue fazer 4 pontos. Chega a 56. Chega a 55. O América Mineiro ganhando os dois também chega a 55. Só que o América Mineiro tem 14 vitórias. Acho eu que a decisão dessa última vaga vai para o critério de vitórias. E aí o América Mineiro leva vantagem. Então, o São Paulo, para conseguir a vaga, ele tem que ganhar as duas. Senão, não vai conseguir essa vaga. E se perder pro Fluminense, vai ter que torcer aí para os caras não ganhar. Porque se o América Mineiro ganhar, já passa. Aí a pressão em cima do São Paulo vai ser monstruosa pro próximo jogo contra o Internacional. Então, é complicado. Então, eu coloco São Paulo e América Mineiro no mesmo pé de igualdade. Sendo que a tabela do América Mineiro é menos complicada do que a do São Paulo. Se eu tivesse que apostar, tu aposta em quem? Não tem jeito, não pode ficar meio a meio. Eu apostaria no América Mineiro para conseguir essa vaga. Tá? Então, São Paulo, só depende dele. Mas a tabela é complicada. Eu acho que São Paulo, nesses 3 jogos, ganha um, empata outro e vai ter que ficar torcendo contra o América Mineiro, para o América Mineiro não ganhar 2, que tem probabilidade de ganhar. Como o Fortaleza tem condições de ganhar as 3. A tabela do São Paulo, para mim, é mais complicada do que a do América Mineiro e que a do Fortaleza. Só não é mais complicada do que a do Botafogo, que eu acho que é igual. Mas a tabela do São Paulo é mais complicada do que a do América Mineiro e a do Fortaleza. Por isso, apesar de ele estar atrás, a situação do São Paulo não é confortável. Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está com 52 pontos.
O Atlético Mineiro de estar na 7ª colocação já é vergonhoso. O Atlético Mineiro, se não entrar na fase de grupos, vai ser mais vergonhoso ainda. O time é o mesmo. O time é o mesmo que ganhou ano passado. Então, o Atlético Mineiro já é a vergonha pela campanha desse ano. Lógico, está na parte de cima, mas pelo que gastou, né? Pelo que nego bancou. Então o Atlético Mineiro briga sim pela pré-Libertadores, o Atlético Mineiro briga contra o Atlético Paranaense pela fase de grupos. Bom, o Atlético Mineiro tem, nos últimos 3 jogos, o Botafogo. O próximo jogo é contra o Botafogo. O Atlético Mineiro tem que ganhar. Botafogo? Contra o Botafogo, tem que ganhar. Ganhando. Se o Atlético Mineiro ganhar, deixa eu pegar aqui, vai a 55 pontos. Se ele der a sorte de América Mineiro perder, Fortaleza perder, Botafogo vai conseguir chegar a 43. Se o Atlético Mineiro ganhar do Botafogo, para mim ele já elimina o Botafogo. E o Fortaleza ganhar, o Fortaleza perder, o América Mineiro perder, ele abre 6 pontos para o América Mineiro. Vai ficar com o mesmo número de vitórias ali, 14 vitórias, com 55 pontos. Aí o América Mineiro vai ter que ganhar as 2 para ficar com 16 vitórias e passar. E o Fortaleza tem ali 13 vitórias, vai abrir... Não, ele já, se o Atlético Mineiro ganhar, o América Mineiro perder e o Fortaleza perder, ele já elimina o Botafogo e o Fortaleza. Só o América Mineiro que vai ficar com a mínima chance de conseguir ultrapassar o Atlético Mineiro. Então, na minha opinião, se o Atlético Mineiro ganhar do São Paulo, América Mineiro e Fortaleza perderem, o Atlético Mineiro já vai estar na Libertadores. Só vai disputar aí a vaga nos últimos 2 jogos se vai para pré-Libertadores ou para a fase de grupos. Tá? Então, nos meus cálculos aqui, ganhou do Botafogo. Se garante na Libertadores. Só vai depender se vai ser pré ou fase de grupos. Depois do Atlético Mineiro, pega o Cuiabá em casa e o Corinthians fora. Bom, o Atlético Mineiro tem 2 jogos em casa. 2 jogos em casa. E um fora contra o Corinthians, que ali o Corinthians está também brigando ali para ser o segundo colocado, já está na Libertadores. Então, o Atlético Mineiro tem todas as condições de fazer 6 pontos, ganhando as 2 em casa, do Botafogo e do Cuiabá. E contra o Corinthians pode fazer um jogo de cerca Lourenço e conseguir 1 ponto. Então eu vejo que o Atlético Mineiro dá para conseguir ali 7 pontos. Não é uma tabela muito difícil. Não é uma tabela muito difícil. Então dá para ele chegar a 7 pontos. 7 pontos, ele chega a 59 pontos. 59 pontos. Para mim, a ameaça maior do Atlético Paranaense é o Atlético Mineiro. Eu não vejo Fortaleza, América Mineiro e São Paulo brigar com o Atlético Paranaense. Apesar do São Paulo estar próximo, mas pela tabela do São Paulo, eu não vejo o São Paulo brigando diretamente, assim, com muita força contra o Atlético Paranaense. Para mim, a disputa da fase de grupos está entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. A ameaça do Atlético Paranaense é o Atlético Mineiro. Não vejo o São Paulo pela tabela. A tabela do Atlético Mineiro permite que o Atlético Mineiro tome essa vaga do Atlético Paranaense pela tabela, porque ele joga 2 diretos em casa, contra Botafogo e Cuiabá. Ganhando, ele vai para a última rodada muito forte. Principalmente porque ele já vai estar classificado, pelo menos na pré-Libertadores, e dependendo do que aconteça com o Atlético Paranaense, ele só vai depender dele na última rodada. Então, cara, eu vejo o Atlético Mineiro. Dificilmente o Atlético Mineiro não vai estar na próxima Libertadores. Do São Paulo eu não posso fazer isso, falar isso. Do Atlético Mineiro eu posso. O Atlético Mineiro dificilmente não vai estar na próxima Libertadores.
E o Atlético Mineiro é o que está brigando com o Atlético Paranaense pela vaga direta na fase de grupos. Tá? Lógico, não depende só dele, ele depende do tropeço do Atlético Paranaense. Mas a tabela dele, os 3 jogos não são tão complicados, principalmente os 2 próximos que é em casa. Então, cara, o Atlético Mineiro tem muita chance de conseguir a vaga direta na Libertadores. Lógico, vai precisar de um tropeço do Atlético Paranaense. Mas a tabela do Atlético Mineiro é convidativa. Ele pode fazer nos próximos 2 jogos 6 pontos. Aí vai fechar lá contra o Corinthians. É um jogo mais difícil, mas tem todas as probabilidades do Corinthians chegar lá, do Atlético Mineiro chegar lá, mesmo nós jogando um grande futebol, e empatar com o Corinthians, que de repente esse empate vai servir, dependendo do que aconteça com o Atlético Paranaense. Então, briga para a fase de grupos é só entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. E fechando o Atlético Paranaense, está com 54 pontos, só depende dele. O Atlético Paranaense joga nessa rodada contra o Internacional fora de casa. Não é um jogo fácil. O Internacional quer ficar na 2ª colocação. Só que tem uma tensão. O Atlético Mineiro joga contra o Botafogo em casa. Se o Atlético Paranaense não ganhar, do Internacional, e o Atlético Mineiro ganhar, o Atlético Mineiro passa o Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro só não passa o Atlético Paranaense se o Atlético Paranaense empatar contra o Internacional, que vai 55 pontos, e o Atlético Mineiro ganhar. Que aí fica os dois com 55 pontos, só que o Atlético Mineiro tem uma vitória a menos, vai ficar com uma vitória a menos. 14. Aí o Atlético Paranaense continua na frente, só que por causa de vitórias. E vai para os outros 2 últimos jogos com obrigação de não derrapar. E o Atlético Mineiro tem o Cuiabá em casa. E o Atlético Paranaense... Cadê? E o Atlético Paranaense tem o Atlético Goianiense fora de casa, que também é um jogo complicado, mas o Atlético Paranaense tem condições de ganhar. E depois fecha contra o Botafogo em casa, que também tem condições de ganhar, que provavelmente para mim o Botafogo já vai estar fora dessa briga. Então, o ponto para o Atlético Paranaense é o jogo contra o Internacional. Então o Atlético Paranaense, para mim, ele não pode perder do Internacional. Se ele empatar, se o Atlético Paranaense empatar com o Internacional, mesmo que o Atlético Mineiro ganhe, os outros 2 jogos, o Atlético Paranaense tem condições de ganhar. Tanto fora de casa contra o Atlético Goianiense e em casa contra o Botafogo. Então, o ponto para mim, por causa da tabela do Atlético Mineiro, em relação ao Atlético Paranaense, é o Atlético Paranaense não perder para o Internacional. Não perder para o Internacional. Não perdeu para o Internacional, conseguir um ponto. O Atlético Paranaense tem todas as probabilidades de conseguir a fase de grupos ao final. Mas o Atlético Paranaense também tem a possibilidade de... Vamos lá. O Atlético Paranaense tem 54 pontos. Vamos lá. O Botafogo já está fora. O Fortaleza, se conseguir chegar, chega aos 57. Vamos lá, que o Atlético Paranaense ganhe do Internacional. O Atlético Paranaense ganhar do Internacional vai a 57 pontos. Já se garantiu na Libertadores, né? Fez 57 pontos, já está na Libertadores, porque aí, mesmo que o América Mineiro ganhe, ele vai a 52, vai ficar faltando 6 pontos ali, não acredito que consiga pegar. Então, para mim, o Atlético Paranaense ganhando, ele já está na Libertadores. Só vai definir fase de grupos ou pré-Libertadores. Mas, se o Atlético Paranaense ganhar, e América Mineiro e Fortaleza perderem, ele vai a 57 pontos, o América Mineiro não pega e o Fortaleza também não pega. Então, o Atlético Paranaense pode garantir a sua vaga na Libertadores nessa rodada. Ganhou do Internacional, vai a 57.
Se o América Mineiro e Fortaleza não ganharem, já se garante. Se o Atlético Paranaense ganhar, vai a 57 pontos. Se o América Mineiro ganhar, vai a 52. Fica uma diferença de 5. Para 2 jogos, acho pouco provável o América Mineiro conseguir alcançar o Atlético Paranaense. O Fortaleza, se ganhar, vai a 52. Pode chegar a 58. Também acho muito pouco provável de conseguir. Cadê o América Mineiro? Não, chega a 52. Chega a 58 pontos. Desculpa. Se ganhar, vai a 52 e pode chegar a 58. Pode passar, mas acho pouco provável. Fortaleza também. Mas, cara, para mim o Atlético Paranaense vai estar na Libertadores de qualquer maneira. Ou na fase de grupos, ou na pré-Libertadores. Ganhando do Internacional, a vaga está garantida. A vaga vai estar garantida porque eu acho difícil América Mineiro e Fortaleza alcançar a pontuação de 57 pontos. Tá? Apesar do Fortaleza eu achar que dá para ganhar as 3. Então, se o Atlético Paranaense ganhar, ele já fica praticamente classificado. Agora, pode acontecer do cenário seguinte. O Atlético Paranaense ganhou. Imagina, ganhou, vai a 57 pontos. O Atlético Mineiro perde. Já fica uma diferença ali de 5 pontos. O São Paulo perde. Fica uma diferença de 6 pontos. Se isso acontecer, de todo mundo que está embaixo do Atlético Paranaense perder, ele já está classificado e dificilmente não vai estar na fase de grupos. Porque se ele ganhar, vai a 57. O Atlético Mineiro, se perder, vai ficar 5 pontos, faltando 6 pontos. Aí vai depender de apenas um empate nos outros 2 jogos, o Atlético Paranaense. E o São Paulo é a mesma coisa. Então, o Atlético Paranaense, na minha visão, nessa rodada, dá para o Atlético Paranaense se garantir praticamente a fase de grupos. Ganhou do Internacional. Atlético Mineiro perdeu. São Paulo perdeu. Eu acho que a vaga na fase de grupos está praticamente garantida. Vai ficar dependendo, talvez ali, se não estiver fazendo as contas erradas, de 1 pontinho. Mas o que eu tenho quase certeza para fechar aqui, acho pouco provável, muito pouco provável, que o Atlético Paranaense não esteja na Libertadores. Então, para concluir, para mim o Atlético Paranaense já está na Libertadores. Tá? O Atlético Paranaense, para mim, já está na Libertadores. Só vai depender de saber se está na fase de grupos ou pré-Libertadores. O Atlético Mineiro, eu também acho que o Atlético Mineiro vai estar na próxima Libertadores. O mesmo caso do Atlético Paranaense. Ou na fase de grupos ou na Libertadores. Agora o São Paulo não. O São Paulo não. Para mim o São Paulo é realmente a vaga em aberto. Realmente a vaga em aberto. São Paulo, América Mineiro, Fortaleza e Botafogo. Então, 2 vagas eu acho que estão muito bem encaminhadas. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Eu acho que eles vão decidir quem vai para a fase de grupos. E uma vaga completamente em aberta, que é a 8ª vaga. Entre São Paulo, América Mineiro, Fortaleza e um pouquinho mais atrás o Botafogo. Nessa rodada pode ser cortada aí de repente os 2 disso aí e definir muita coisa lá para cima, principalmente em relação a Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Pode definir ali, principalmente no jogo Atlético Mineiro e Botafogo, já eliminar o Botafogo. Probabilidades de estar, neste momento, faltando 3 jogos, para mim, faltando 3 jogos, quem é que vai estar na próxima Libertadores? Para mim, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e América Mineiro. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e América Mineiro. Faltando 3 rodadas. Faltando 2, isso pode mudar. Mas nesse momento, para mim, são esses os classificados. Tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui!